Finalmente chegou a hora de falar sobre o ator Adam Sandler aqui no canal. Eu esperava há muito tempo por esse momento, eu queria já ter falado ele em época de Oscar, mas infelizmente a atuação dele em Joias Brutas foi completamente esnobada. Não tem problema, afinal de contas, quem precisa de um Oscar quando você é o Adam Sandler? Ele é conhecido por muitas pessoas simplesmente por ser um ator de comédias leves. Algumas pessoas lembram dele pela época da sua infância, onde os filmes dele passavam na sessão da tarde o tempo todo, e muitas pessoas, eu diria até mesmo a grande maioria, lembra do Adam Sandler como um ator ruim. E é exatamente por isso que o título desse vídeo é "O Adam Sandler te enganou o tempo todo", porque nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês que na verdade ele é um excelente ator, e eu tenho provas pra falar isso. Primeiro de tudo, pra entender a história do Adam Sandler, é importante ver o que ele estudou. O Adam Sandler não estudou para ser um comediante, na verdade ele estudou para ser um ator dramático. Ele estudou na NYU, que é uma grande faculdade de cinema nos Estados Unidos, e ele estudou drama lá. E ao mesmo tempo que ele estudava drama, ele passava as noites nos clubes de comédia, e foi ali que ele desenvolveu a sua arte como comediante. Quando você olha para os filmes dele, vê aqueles mesmos personagens, muitas vezes os filmes são extremamente preguiçosos, mas em outras também muito engraçados, a gente começa a pensar no Adam Sandler como um estereótipo. A gente não consegue ver a pessoa que está por trás daqueles personagens. E existe uma história muito bonita que explica bem quem é o Adam Sandler por trás dos personagens. Existe um programa que se chama Actors on Actors, vocês conseguem encontrar isso no próprio YouTube, onde atores que são amigos ou se conhecem muito bem começam a conversar sobre os seus filmes e sobre suas histórias. E em um desses programas, os integrantes eram Adam Sandler e Brad Pitt. E o Brad Pitt conta no final dessa conversa uma história muito bonita sobre o Adam Sandler. Quando o Adam Sandler estudava na NYU, ele foi convidado por um professor de artes dramáticas dele para ir num bar para conversar. E esse professor, entre uma cerveja e outra, virou pro Adam Sandler e disse: "Cara, essa carreira não é pra você. Você tem coração, mas eu não consigo te ver sendo um ator dramático. Eu gosto muito de você, você é uma pessoa legal. Então eu queria te dizer que eu acho que você deveria ir buscar outra profissão, porque como ator eu acho que você não vai dar certo." E passou-se algum tempo, esse bar que eles frequentaram era um bar onde todos os artistas ali da área de Nova York costumavam ir. O Adam Sandler fez um primeiro filme de sucesso, estava sendo reconhecido em todos os lugares dos Estados Unidos, e ele estava nesse bar comemorando com seus amigos. Afinal de contas, ele finalmente tinha conseguido ganhar um pagamento bacana, ele estava sendo reconhecido pelo seu trabalho, o Adam Sandler tinha virado. E nesse dia específico, aquele mesmo professor também estava no bar. E o Adam Sandler convidou o professor, apresentou ele para os amigos. E aí o próprio Brad Pitt disse: esse seria, na cabeça de quase todo mundo, o momento de virar pro professor e falar: viu, você estava errado, você não sabia o que você estava falando, o momento de vingança, digamos assim. E o Adam Sandler apresentou o professor da seguinte forma para os amigos: esse aqui é o único professor que me pagou uma cerveja. E essa história é muito bacana e diz muito sobre o Adam Sandler. Ele não é um cara que carrega mágoas em relação ao que falaram para ele. Ele é um cara que sim, está muito focado e gosta do que faz. Ele gosta de fazer as comédias leves, ele não se preocupa no que as pessoas vão achar daquilo. Afinal de contas, muitas pessoas gostam, são sempre grandes sucessos. Não à toa a Netflix assinou com ele um contrato absurdo. E na carreira de qualquer ator existem várias fases que são cruciais para definir como ele vai ser visto pelo público. Quando um ator está começando, ele quer simplesmente ganhar uma oportunidade, seja ela qual for. O Adam Sandler se destacou com a comédia. A partir do momento que ele se destacou, ele foi colocado por todos dentro de Hollywood e até mesmo o público em uma caixinha. Então ele ficou na caixinha do comediante. E o fator dele não se visualizar no drama, por mais que ele tenha estudado isso durante anos da sua vida, fez com que ele se afastasse cada vez mais da possibilidade de fazer um drama. E aí muitas pessoas agora estão reconhecendo que com Joias Brutas o Adam Sandler é um grande ator. Mas na verdade, há muitos anos atrás, em um filme chamado Punch Drunk Love, ou Embriagado de Amor, um outro diretor muito talentoso, do qual eu sou completamente apaixonado, viu que o Adam Sandler era um ator com mais camadas e que ele poderia apresentar um personagem completamente interessante. Esse diretor foi o Paul Thomas Anderson, e os dois fizeram um trabalho simplesmente espetacular. Na época, o filme foi até mesmo não recebido tão bem, porque as pessoas foram no cinema para encontrar aquele Adam Sandler que elas estavam acostumadas, e no fim o que eles encontraram era um personagem sofrendo absurdamente
realmente um personagem em total conflito, um personagem com raiva, um personagem com várias camadas. E isso surpreendeu muitas pessoas porque a sensação foi, nossa, mas ele é bom ator, ele é muito bom ator, mas como existiu essa barreira aí entre o que as pessoas esperavam e o que elas encontraram, talvez esse filme não seja tão lembrado assim. Até hoje, em muitas entrevistas, muitas pessoas falam desse papel com ele, e ele disse que simplesmente tudo que aconteceu ali foi culpa do Paul Thomas Anderson. Era um diretor que acreditou no trabalho do Adam Sandler e que deu confiança pro ator para deixar de se ver apenas como um comediante. Ele começou a perceber que ele poderia ser um artista que conseguisse navegar por diferentes lugares. E o interessante na carreira do Adam Sandler é que, como produtor, ele escolheu continuar fazendo as comédias leves. Mas, de vez em quando, alguns diretores conseguem escrever personagens tão interessantes para o ator que ele acaba aceitando o desafio. E agora ele se destacou com o Joias Brutas. E aí falar desse filme se torna ainda mais interessante, porque os irmãos Safdie só perceberam o talento que o Adam Sandler tinha justamente no filme Embriagado de Amor, do Paul Thomas Anderson. Existe um podcast que eu posso até colocar nos comentários se vocês me pedirem, onde os irmãos Safdie conversam com o Paul Thomas Anderson sobre como eles amam o trabalho do Adam Sandler. Ele tem uma presença muito forte. É um ator que por si só de estar em cena, ele já chama a atenção. Além disso, ele consegue demonstrar uma sensibilidade, uma pureza muito grande dentro dos seus personagens e ao mesmo tempo, ele também consegue expressar a raiva. Então, é como se o ator tivesse isso dentro dele, um autocontrole, onde ele passa a comédia por cima daquilo tudo que ele tem, que pode ser considerado como raiva, inseguranças, outros tipos de camadas que ele não apresenta nos seus personagens mais corriqueiros na comédia. E aí, quando um diretor, que também é autor, escreve um personagem que justamente explode e leva para esses outros lugares, o Adam Sandler, ele tem muitas ferramentas para chegar nesses resultados. Mas vamos finalmente então falar sobre Joias Brutas. Os irmãos Safdie já tinham oferecido o roteiro pro Adam Sandler há 10 anos atrás. Só que naquela época eles ainda não tinham realizado tantos filmes como eles já fizeram agora, eles ainda não tinham conseguido demonstrar o talento deles. Então o Adam Sandler, por mais que tivesse achado o projeto bacana, disse não. 10 anos se passaram, os irmãos Safdie fizeram vários filmes interessantes que eu recomendo pra vocês, principalmente o filme Bom Comportamento ou Good Time com Robert Pattinson. Em Joias Brutas, o Adam Sandler teve 4 meses para se preparar para transformar-se em Howard, e uma coisa muito interessante aconteceu dentro do set que mudou completamente a sua atuação. Os irmãos Safdie, eles costumam gravar com lentes longas. O que isso significa? A câmera não fica perto da ação. Eles gostam de gravar de longe, porque muitas das cenas que eles gravam nas ruas e sem autorização. Então são pessoas comuns ali passando pela rua. E é claro, se eles vissem a câmera, isso estragaria o realismo da cena. Então eles optam por ficar longe com a câmera, com lentes longas, e isso possibilita que eles façam closes e cheguem muito perto do rosto dos atores sem que a câmera precise estar ali. Isso é muito interessante porque pro Adam Sandler, por exemplo, ele já trabalha em um certo piloto automático dentro das suas comédias. Você consegue perceber isso não só muitas vezes pela atuação dele, mas também até pela direção. É uma direção muito pragmática, quase que lembra bastante até mesmo novelas. Então o ator, ele estava acostumado, por exemplo, quando a câmera estava muito perto do rosto dele, ele dava mais intensidade ao que estava fazendo. Quando ele sabia que a câmera estava distante e o rosto dele não seria tão pego, ele já se desligava um pouco. Com os irmãos Safdie em Joias Brutas, ele não fazia a menor ideia do que a câmera estava pegando. Ele não sabia se a câmera estava no seu rosto, se ele estava em um plano aberto, um plano médio. Então isso fez com que ele precisasse estar dentro do personagem o tempo todo. É um personagem muito bem escrito, com muitas camadas que são apresentadas ao longo do filme. E o que eu achei interessante no trabalho do Adam Sandler em Joias Brutas é como ele se transforma fisicamente. A energia do personagem está muito carregada em como ele ficou um pouco mais corcunda, como ele olha em direção às coisas, a voz dele está completamente diferente dos outros personagens e, é claro, como ele se relaciona com o mundo à sua volta. É um personagem extremamente caótico, é uma história contada de uma forma caótica também. Eu acredito que todo mundo que já assistiu sabe que não conseguiu nem respirar, mas o grande mérito desse filme como um todo é de fato a atuação do Adam Sandler. O que eu acho interessante é que quando existem desafios como esse na vida do Adam Sandler,
Sandler, ele não só abraça, como ele se destaca. Ele conseguiu entregar um personagem que envolveu não só todo o público, mas também os outros atores dentro de cena. Ele estava completamente transformado e os irmãos Safdie ficaram impressionados com o que ele realizou aqui. Se você ainda não assistiu Joias Brutas, eu recomendo muito, eu não vou dar nenhum spoiler aqui. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo específico sobre esse filme, eu vou fazer também. Eu já assisti 3 vezes, eu tô completamente hipnotizado pelo Adam Sandler dentro desse filme e eu acredito que ele é sim um bom ator. Não necessariamente ele demonstra isso em todos os filmes, isso é fato. Mas o que define um bom ator não é a sua filmografia como um todo. O que define um bom ator é a sua atitude perante a sua arte e principalmente algumas escolhas memoráveis. A sorte é que o ator, ele sempre vai depender muito de um trabalho colaborativo, não só com os outros atores, o que é crucial, mas também com diretores que precisam visualizar o potencial de cada um desses atores. Então Adam Sandler, em alguns momentos da sua carreira, já demonstrou que ele é um grande ator, não só um comediante que também é bom ator, um ator excelente, excepcional, que se destacou esse ano, que deveria ter sido lembrado por todos no Oscar, mas acabou não sendo. Ele ganhou o Independent Award e fez um discurso fantástico, onde ele tirou sarro dele mesmo, onde ele falou sobre, de certa forma, a sua carreira, de como as pessoas veem o seu trabalho. Ele é um ator fantástico. É um artista que eu admiro bastante. Ele provou aqui com Howard a quantidade de camadas que o ator consegue alcançar dentro de um filme. A forma com que o personagem é apresentado para nós, a forma com que ele se relaciona com cada um dos núcleos à sua volta e, é claro, como ele vai cada vez entrando mais e mais e mais no seu próprio vício de apostas, ele vai se enrolando cada vez mais, ele vai chegando num ápice, num clímax absurdo. E tudo isso só é possível quando um ator consegue manusear um personagem como esses com perfeição. Ele tenta manipular todos à sua volta, ele tenta manipular o mundo que ele mesmo está construindo, mas no fim das contas, o que acontece é que todo esse mundo que ele fez à sua volta desaba sobre o próprio personagem, e aí é uma sequência de acontecimentos que são simplesmente fantásticos e caóticos. Então, quando me perguntam se o Adam Sandler é um bom ator, eu sempre respondo sim. E se você achou que ele não era, ele te enganou o tempo todo, porque no fim das contas, ele é só um excelente ator que prefere passar a maior parte do tempo fazendo comédias leves. Cada ator acaba escolhendo, de fato, qual carreira quer seguir a partir de certo momento. O que eu acho interessante é o Adam Sandler se desafiar. Por mais confortável que ele possa estar, com os maiores contratos que ele possa ter, ele ainda aceita um projeto como Joias Brutas, porque ele não está confortável, e sim, ele está sempre esperando um novo personagem interessante para enganar todo mundo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Eu gostei muito de fazer uma pesquisa sobre o Adam Sandler. É apaixonante conhecer um pouco mais da humanidade do Adam Sandler para perceber que, de fato, ele faz os filmes leves porque é apaixonado por isso e escolhe esses projetos malucos de vez em quando porque ele é um excelente ator. Então, se vocês quiserem um vídeo só sobre Joias Brutas e também, se vocês quiserem vídeos sobre outros atores, deixem aqui nos comentários. Não deixem de me seguir lá no Instagram e também no Twitter em @GZGustavo Cruz. Eu tô produzindo bastante conteúdo por essas redes também e, claro, vocês vão estar me ajudando muito me seguindo por lá. Então, até o próximo vídeo.